bola para o Josias, que também tem causado aí discussão, que é a taxação dos super ricos. Lula assinou a medida provisória para taxar os rendimentos de fundos exclusivos, os chamados super ricos. Enviou o projeto de lei agora para tributar as offshores, empresas abertas fora do país, geralmente em paraísos fiscais. As medidas visam obter novas receitas e, segundo o governo, corrigir distorções da legislação. E, inclusive, bancar, de certa maneira, também a isenção do imposto de renda. Tá certo o Lula em fazer isso, Josias? Tá certo. Inclusive porque o governo vai enviar na quinta-feira agora, o Planalto vai enviar para o Congresso a proposta de orçamento para 2024. Essa proposta prevê déficit zero. Para que essa meta seja atendida, o Ministério da Fazenda precisa produzir um aumento de arrecadação de alguma coisa em torno de 130 bilhões de reais e 150 bilhões de reais. Então, testando os limites aí da oligarquia empresarial e política, o governo editou uma medida provisória para tributar fundos de investimento dos super ricos no Brasil e um projeto de lei para taxar fortunas abrigadas em offshores, que offshore é um eufemismo para esconderijo de milionário em paraíso fiscal, né? Então, está lá, uma medida provisória e um projeto de lei. Se forem aprovadas, essas duas propostas vão render algo como 20 bilhões, pela conta do Ministério da Fazenda, 20 bilhões de reais em 2024. Isso é só uma ínfima parte do que o governo precisa. Essas providências, Fabiola, elas são, além de justas, são necessárias. No Brasil, pobre e remediado é mordido pela inflação ali no imposto de renda retido na fonte. Ou a inflação leva, ou o governo leva pela retenção do imposto de renda na fonte. A Receita Federal come cotas dos fundos de investimento da classe média. Num cenário assim, em que pobres, remediados já são taxados, a classe média também paga imposto nos seus... quem consegue poupar alguma coisa, investe, paga imposto. Num cenário assim, os super ricos subtributados constituem um super escárnio. É preciso que essa gente pague imposto. Mas a aprovação não é coisa simples. O governo Temer tentou cobrar imposto dos fundos exclusivos de milionários no Brasil, não conseguiu. A gestão Bolsonaro fez ali uma encenação para taxar as offshores, inclusive o Paulo Guedes tem dinheiro guardado em paraíso fiscal, em offshore, e isso tudo deu em nada, era mera encenação. Então, até aqui, Fabiola, Brasília estava brincando de amarelinha, que é aquele jogo infantil que consiste em ficar pulando numa perna só, em casas numeradas de 1 a 10 no chão, ali, riscadas em quadrados no chão, e o último quadrado é o céu. Para o Lula, o céu era a substituição do teto de gastos por uma nova regra fiscal que devolvesse ao governo alguma capacidade de investir. E o céu do Centrão eram os cargos, as emendas. Esse jogo mudou. Foi aprovado o tal marco fiscal e chegou a hora de elevar a arrecadação tributária do governo. Vai começar a fase da taxação dos super ricos e já começou, Fabiola, o esconde-esconde, mudou o jogo. Professor Cláudio Couto, quero te passar uma outra questão que eu acho também é importante hoje, que é em relação à segurança de Lula e Janja. Isso é algo complicado, né? Eles teriam que estar sendo seguros, vamos colocar assim, pelo GSI. No entanto, policiais federais continuam atuando na segurança do presidente e da primeira-dama. São 2 meses já após a tarefa ter voltado para os militares do GSI.